Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, nono ano. Como vocês estão? Estão todo mundo bem? Espero que sim. Bem-vindos novamente nessa aula espelho. Vamos lembrar um pouquinho sobre produtos notáveis, que é um assunto bem interessante, né, bem divertido de lembrar de estudar ele, bem desafiante, porque é um conceito que a gente vai trabalhar muito com potências. Então, a potência vai ser uma das situações mais importantes nessa resolução da resposta e que a gente tem que ficar muito atento a regrinhas, que essas regrinhas podem fazer a diferença na hora para a gente acertar ou errar uma conta. Lembrando que o conteúdo aqui não está no livro, tá? Então eu fiz o favor de fazer um PowerPoint bem comprido, com o nosso quadro branco aqui. Vamos aqui à apresentação bem rapidinho, né? Produtos notáveis. Essa aqui é a velha história que eu coloquei para vocês, uma explicação rapidinho que, de acordo com a gente vai fazendo os cálculos, a gente vai identificando padrões, e esses padrões a gente consegue criar regras, né, que possam facilitar e agilizar nosso processo, né? Então, tem várias situações aqui dos nossos produtos notáveis que a gente está estudando agora, ou que a gente já estudou, né? Depende do ponto de vista onde você está. Nós temos o quadrado da soma, que é o que? Quando eu tenho uma potência de dois elementos sendo somados, ou seja, o x mais a. Então, quando eu tenho o do x mais a elevado ao quadrado, a resposta é o quê? X ao quadrado mais 2xa mais a ao quadrado. Para achar a resposta aqui, ó, em vez de ó, o rascunho que a gente fez total aqui, ó, a apresentação, porque esse 2x mais a aqui, que ele representa? Esse 2x aqui ó, vai levar o x vai multiplicar o x, e esse x vai multiplicar o a, e o a vai multiplicar o x, e o a vai multiplicar o a. Porque todos os elementos que estão no primeiro parênteses têm que multiplicar todos os elementos que estão no segundo. Aquela velha método da distribuição. E para encontrar essas contas, para não ficar muito grande, né, ou se for necessário fazer muito rascunho, tem uma regrinha bem básica, né, de leitura, que é o nosso, que é essa aqui, ó, o quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, mais 2 vezes 2 vezes o primeiro termo e o segundo termo, 2 vezes x vezes a, mais o quadrado do segundo termo, mais x ao quadrado. Então, com essa regrinha, a gente consegue identificar como resolver essa expressão mais rápido. Quadrado da diferença. Aqui já é o contrário. Se lá eu estou somando, nessa situação aqui eu estou subtraindo. Vai mudar alguma coisa? Só vai mudar o nosso sinal. Se aqui, ó, eu tenho mais 2xa, no outro aqui vai ser menos 2xa. Então, vai ser o quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Lembrando, gente, ó, aqui eu tenho x mais a. O quadrado da diferença, ó, diferença é uma subtração, ou seja, eu quero verificar a diferença entre eles. Então, é menos. Então, vai ser esse resultado. Não se confundam muito com essas regrinhas, fique atento ao sinal, tá bom? Professor, só tem dar para o quadrado? Não. Quando eu tenho, esse é o produto da soma pela diferença. Produto, ó, termos matemáticos que a gente tem que acostumar muito rápido. Quando eu falo produto, estou falando de multiplicação. Ó, quando eu falo de produto, é multiplicação. Da soma, ou seja, a adição, diferença, subtração. A multiplicação da soma pela subtração. Ou seja, eu tenho x mais a vezes x menos a. Os mesmos elementos, só que um está somando e o outro está subtraindo. Resposta final, x ao quadrado menos a ao quadrado. Então, o quadrado do primeiro termo, é a regrinha, né? Menos o quadrado do segundo termo. Professor, não tem menos 2x mais 2x? Não, é só isso. É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E agora a gente vai ver sobre quando está sendo elevado a 3, cubo da soma de dois termos. O cubo, quando a gente fala em cubo, é uma potência elevado a 3. Aqui, ó, x mais a vezes x mais a vezes x mais a, é o mesmo caso. E qual a nossa regra? Ó, cubo do primeiro termo mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo termo. Ó, mais 3 o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro termo e o quadrado do segundo termo,
Ó, dessa vez, quem é sendo elevado à potência ao quadrado é o A, o primeiro é o X, depois foi o A, mais o cubo do segundo termo, o A elevado ao cubo. Então, observe que existe um padrão bem legal, bem divertido, que primeiro passo é o X está sendo elevado à potência ao quadrado, e aqui o segundo passo é o A que está sendo elevado à potência, ou à potência 2, né? Ou está sendo elevado ao quadrado. Tem soma? Então, se eu tenho soma, eu vou ter o quê? A subtração também. Aí, o cubo da diferença. Ó, diferença remete à subtração. Então, qual que vai ser a regrinha? O que vai mudar nesse caso? Ó, é o cubo do primeiro termo, menos 3 vezes o quadrado do primeiro termo, vezes o segundo termo, mais 3 vezes o quadrado, o que? 3 vezes o primeiro termo, vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo termo. Mudou nada? O 3x ao quadrado e o 3x ao quadrado não mudou. O que vai mudar entre esses dois elementos é o sinal negativo. Ó. Aqui é então o sinal negativo aqui e aqui é o sinal negativo. Então, fiquem atentos a essa diferença, tá? Porque ela faz toda a questão de quando quiser atrapalhar a gente, porque isso aqui atrapalha um pouquinho. Aí, como eu posso ir, é onde a gente chegou agora. Ah, professor, mas como que eu vou fazer, responder? Bem simples, ó. Vamos tentar resolver um exemplo aqui bem legal. Eu tenho, vamos pensar em um número. Eu tenho um 2x mais 4. Quando eu tenho, aqui eu só estou, tem um sinal de mais, então é quadrado da soma. Vamos ver. Quadrado da soma. Quadrado da soma vai ser o quadrado do primeiro termo, 2x elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, o 2x, vezes o segundo termo, vezes o 4, mais o quadrado do segundo termo. Esse 2 aqui, ó, essa potência 2 está levando tanto esse 2 como o x ao quadrado. Então, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que vai dar quanto? 4. X ao quadrado, x ao quadrado, mais 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. O x, tem alguém para trabalhar com ele? Não tem. Então, 16x mais 16. Então, acabou a nossa conta, porque tanto o x ao quadrado como o x aqui não são iguais, e tanto esse 16 como esse outro 16, ele também não são iguais. Vamos pensar agora o quadrado da diferença. Então, vai ficar, vamos pensar, um 3, vamos ver, 3x ao quadrado menos 6. Então, vai ser o quadrado do primeiro termo, 3x ao quadrado elevado ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo, 3x ao quadrado, vezes o segundo termo, vezes o 6. Lembrando que tem um detalhe muito interessante, tá? Mais o quadrado do segundo termo, 6 ao quadrado. Quando eu tenho ó, potência de potência, regrinha, esse caso aqui, ó, ele é muito interessante, ó. Esse caso aqui. Porque nessa situação, o que eu vou ter? Então, vai ficar x elevado ao quadrado elevado ao quadrado? É a mesma coisa que o quê? Eu vou multiplicar, então vai ser x é igual a 2 vezes 2, x elevado a 4. Então, quando eu tenho uma potência em outra potência, eu vou multiplicar as potências. Um a elevado a 7 elevado a 6 vai ser o quê? A é igual a 7 vezes 6. Um b elevado a 3 elevado a 2 é b vezes 3 vezes 2. Então, tem vários exemplos que a gente pode utilizar. E esse 2 aqui está levando quem a potência? O 3 e o x. Então, vai ficar 3 ao quadrado é 9. 2 vezes 2, x elevado a 4, né? Que a gente descobriu. Menos 2 vezes 3, 6. 6 vezes 6, 36. Opa, esse 6 aqui dá um pouquinho estranho. 36x ao quadrado. Por que o x ao quadrado? Porque não tem ninguém para trabalhar com ele. Mais 36. Professor, mas esse sinal de menos aqui, por que você pegou o 6
e não pegou menos 6? É por causa daquela velha regrinha da potência que eu expliquei para vocês. Ó. Existe uma diferença entre 2, menos 2 elevado ao quadrado e menos 2, que está dentro do parênteses, elevado ao quadrado. Aqui vai dar menos 4 e aqui vai dar mais 4. Por que a diferença? Porque essa potência aqui está levando apenas o quem? O 2. Agora, essa potência aqui ó, está levando tudo que está dentro do parênteses. Ó. Tudo que está dentro do parênteses está sendo elevado a 2. Tanto o 2 como o sinal negativo. Então, por isso é o mesmo caso. Quando eu falo de primeiro elemento, segundo elemento, é apenas apenas aqui. O sinal realmente não importa. Mesmo se aqui seja menos 3, o elemento vai continuar um 3 aqui. Não faz diferença nenhuma para a gente, tá bom? Acabou a nossa conta? Acabou a nossa conta. Então, essa é a nossa resposta que a gente está procurando. Agora tem qual que é o próximo que eu tenho aqui, ó, de regrinha? Produto da soma pela diferença. Quando eu tenho ó, um multiplicando, está multiplicando o outro que está subtraindo. Então, vamos pensar, eu tenho o xy mais a vezes xy menos a. A regrinha que ele fala para a gente é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Então, se esse é o caso, vai ficar o quê? Xy ao quadrado menos a ao quadrado. Então, a resposta é x ao quadrado, y ao quadrado, menos a ao quadrado. Acabou a nossa continha. Então, tá vendo aqui, ó? Não tem número, não tem nenhuma situação para a gente fazer. Então, obedecendo as regras, a gente consegue identificar muito bem os valores. E é bom lembrar que também que tem o nosso número coringa. Tem um número coringa que sempre que vai precisar, que vai ser quem? O número 1. Então, ó, voltando aqui, ó, sempre que eu preciso, eu posso pegar a letra A. Sempre que eu preciso de alguma potência, eu posso ter elevado a 1 aqui. Se eu preciso multiplicar, eu tenho 1 multiplicando A. E se eu preciso dividir, eu tenho um 1 embaixo do A. Porque nenhum desses valores aqui, ó, 1 e 1 aqui em cima, aqui, ó, esses três, não vai afetar o resultado nenhum. Porque o A vai continuar sendo quem? O A. Então, o número 1 é o nosso número coringa para poder utilizar. Então, sempre que você pensar assim, um x ao quadrado vezes um x, então eu tenho um x é igual a 2 mais 1. Por quê? Aqui, ó, aqui tem um número 1 que não aparece. Então, x elevado a 3. Cubo da soma, professor. Como que vai ser o cubo da soma? Então, vamos lá. Ó. Vamos colocar o bem tranquilo. Um y mais 4. É o cubo do primeiro elemento, y elevado ao cubo. Lembrando que sempre coloque esses elementos entre parênteses, tá bom? Mais 3 vezes o primeiro elemento, o y, vezes o segundo elemento. 3 vezes o primeiro elemento elevado ao quadrado, vezes o segundo elemento, o 4, mais quem? 3 vezes o primeiro elemento, o y, vezes o segundo elemento elevado ao quadrado, 4 ao quadrado, mais o cubo do segundo elemento. Y ao cubo, mais 3 vezes 4, 12y ao quadrado. Porque y ao quadrado, mais 4 vezes 4, 16. 16 vezes 3 dá 18, 48. 48y mais 16, 4 vezes, aqui está um quadrado, aqui é um cubo. Então, 4 elevado ao cubo. Nossa, que 3 é esse? Isso. Dá 64. Aqui está a nossa resposta. Aconselho você, sempre que você for ter uma situação, você montar esse rascunho aqui, ó, para ficar bem mais fácil na hora de você fizer o conta em vez de ir direto. Porque se você for direto, pode cometer algum erro, tá bom? Então, é aqui que a gente chega. Ah, professor, a diferença, como que vai ser? Se for um y
y menos 4 elevado ao cubo, vou colocar um cubo aqui, ó. Um y elevado a 4 elevado a um cubo vai ser o quê? Mesma coisa, só que vai ser y ao cubo menos 12y ao quadrado mais 48y menos 64. Porque a única coisa que vai mudar vai ser o quê? Os sinais, tá bom? Para ficar mais fácil. Espero que tenha ajudado vocês, tá? Então fiquem atentos. Qualquer dúvida, vocês perguntem em sala de aula. Estamos lá para ajudar. O PowerPoint deve estar disponível para vocês no Drive. Então, é só olhar no Drive lá de vocês que vai estar tranquilo, tá bom? Então, bom descanso, bons estudos e a gente se vê mais tarde. Tchau, tchau.